Você está ouvindo a Rádio Petroleira, uma emissora da Agência Petroleira de Notícias, do Sindipetro RJ. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Candal. Eita saudade. Coração dói, coração dói. Mas antes de falar do coração doer, eu quero passar a palavra para o nosso diretor, Antônio dos Reis e das Rainhas também. Tá certo, Rei? Tá certo? Nosso grande Furtado. É isso aí, companheiro. Vindo de você é até um elogio, né? Nossa Senhora. Perfeito. Nós temos um convidado hoje, Furtado? Nós temos hoje um convidado que está sempre aqui praticamente, já faz parte, inclusive, do nosso quadro, né? E hoje é um dos nossos participantes também, né? Por sinal, uma grande conquista. Uma grande conquista. É o companheiro Lucas. Mas, antes de passar para o companheiro Lucas, eu gostaria de fazer um comentário aqui, né? Com referência a dia 1º de maio. E eu acredito que, como eu te já fez no programa anterior, né, companheiro? Que será a nossa pauta de hoje. Me parece que nós não temos nada o que comemorar, né? Este ano, a gente comenta o seguinte, que este ano parece que é até um ano sinistro, né? Primeiro, foi do dia 30 de dezembro, quando essa senhora que foi eleita pelos brasileiros, não sei nem se consciente ou inconsciente, ela fez publicar a medida provisória 664 e a medida provisória 665, né? E para completar, posteriormente, o Congresso Nacional, de uma certa forma a Câmara dos Deputados, aprova essa sinistra lei aí, né, companheiro Lucas? Projeto de lei 4330, né? Então, a gente fica numa situação extremamente complicada quando se fala de 1º de maio. Porque, na realidade, companheiro, o 1º de maio foi uma grande conquista dos trabalhadores, com todos os direitos que o trabalhador hoje possui, foram de origem das lutas dos trabalhadores, né? E quando você vê tudo isso ser jogado ao lixo, ou então ao ralo, fica uma situação complicada você participar de um ato, né? Ou então de um dia que faz uma referência a todas as lutas dos trabalhadores, porque a gente sempre fala o seguinte, que as benesses das empresas não são as empresas que dão, são conquistas dos trabalhadores. Essas conquistas vieram das lutas desses trabalhadores. E dia 1º de maio, como é que você pode ter uma participação até mais agressiva nesse caso, quando você vê que seus direitos estão sendo todos eles aí suprimidos? Companheiro Lucas. Primeiramente, desejar boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Dizer que realmente esse ano é um ano complicado de se comemorar muita coisa, mas eu queria já dizendo aí aos nossos amigos que estão nos ouvindo, ao Furtado, ao Ivan, que eu acho que a gente tem um ponto importante para se comemorar, que foi a unidade que a gente conseguiu criar na esquerda aqui no Rio de Janeiro. Inclusive eu participei da maior parte, talvez todas as reuniões de organização, e é muito difícil você criar unidade na esquerda, porque a gente não milita por interesse, a gente milita por ideias, por ideologia. E aí tinha diversas divergências que aconteciam, mas a gente conseguiu unificar a maior parte da esquerda do Rio de Janeiro, e eu acho isso muito importante, no 1º de maio, que a classe trabalhadora esteja unida. Vai ser ali na Lapa, nos Arcos da Lapa, a partir das 15 horas. Vamos ter 16 apresentações artísticas que estão envolvidas com o movimento.
Isso é importante também, não só trazer uma pessoa famosa, nada disso, mas trazer gente do próprio movimento, mas que são apresentações bastante criativas, bem legais, bem treinadas, né? Não são qualquer apresentação também. Mas queria citar, antes de falar um pouco mais do 1º de maio, a questão da PL 4330 e destacar principalmente o maior retrocesso que o Eduardo Cunha conseguiu com toda a sua articulação, porque o Eduardo Cunha não só colocou a PL 4330 para votação, ele trabalhou para ela ser aprovada no pior texto possível em várias questões. E o principal ataque à classe trabalhadora que ele conseguiu aprovar na PL 4330 foi a terceirização da atividade fim da empresa. Quer dizer, hoje você pode terceirizar tudo se esse projeto de lei passar no Senado. E importante dizer também, se a presidenta, a Dilma, assinar. O Lula já chegou a fazer pronunciamento sobre isso e ele diz que o PT tem obrigação moral de não assinar a PL 4330 caso ela venha a ser aprovada no Senado. E eu acho que a classe trabalhadora tem que cobrar mesmo que caso isso ocorra, não se passe, não se assine, que se vete. E aí volta para o Congresso, vai ter uma sessão tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, se eu não me engano é até junto, em que eles vão debater a queda do veto ou não. Então a gente tem ainda 2 instrumentos importantes, que é pressionar o Senado para garantir que o Senado altere o projeto de lei, dizer que a gente não é contra se regular a terceirização, que a gente quer que não aumente a terceirização e sim que reduza. A gente sabe que a terceirização na verdade só precariza as relações de trabalho, prejudica os trabalhadores. E dizer, mas a gente quer a regulação da terceirização sim, mas de maneira benéfica aos trabalhadores. Exatamente. Aí, vou devolver um pouquinho ao nosso professor Ivan, daqui a pouco eu falo um pouco sobre o 1º de maio, tá bom, professor? Eu faço uma leitura um pouco diferenciada, tá certo? Eu não acredito que pessoas que pegarem armas, que acreditaram num processo de mudança mais radical, que sequestrou, por exemplo, o embaixador, que tiveram atitudes complicadíssimas, dificílimas, esteja fazendo essas coisas por livre, espontânea vontade e de maneira prazerosa. Eu diferencio, como já falei várias vezes, a política de Estado da política de governo. Eu diferencio isso aí. Então, não estou fazendo defesa dos ataques à classe trabalhadora, porque isso, o sistema que eu já falei algumas vezes aqui, o sistema capitalista, ele se reinventa todo dia. E o que eles fizeram com os trabalhadores europeus, que eram as nossas referências eram os trabalhadores, as conquistas oriundas dos trabalhadores europeus. O que eles fizeram lá, cara, eles arrebentaram com a classe trabalhadora ativa. Primeiro arrebentaram com os aposentados, tirando direitos que ninguém jamais poderia imaginar, nos trabalhadores europeus, e depois se voltaram aqui para a América Latina e estão passando rodo. Isso é o sistema, cara. Isso é a política de Estado imposta, não é negociada. Olha, tem que fazer. E se a presidente Dilma vetar isso aí, se ele partir para o decreto legislativo, aí é uma briga institucional séria, entendeu? O decreto legislativo, aí, meu irmão, passa a pau de cal no executivo e acabou, cumpra-se, entendeu? Então aí é STF, aí é uma coisa assim, de maneira estrondosa, porque cada um, os poderes eles são independentes, em tese eles são independentes. Só que eles são independentes, mas submissos, entendeu? É estranha essa relação, né? Eles são independentes, constitucionalmente, formalmente eles são independentes, mas só que um é submisso ao outro. Por que a Constituição, por exemplo, não foi até hoje regulamentada na sua plenitude? Por quê? Porque ali tem interesses feridos do judiciário, então não mexe na lei tal. A outra lei tem interesse do executivo, então não mexe. A outra tem interesse do legislativo, então não mexe. Então fica esse... E o marisco, que é o trabalhador, que é a classe trabalhadora, que é quem produz, fica no meio ali, entre o mar e a montanha, que leva a cacetada toda
são exatamente os mariscos que são os trabalhadores. Então, a leitura que eu faço é que, como o presidente Lula sabe muito bem, ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele já falou que o povo tem que ir para a rua dizer ao governo o que quer, porque o governo é fraco. Isso é a palavra dele. O governo é fraco. O governo não tem condições de encarar a política de Estado. Se o trabalhador, que aí vai ser uma postura, como o Furtado usou a palavra agressiva aqui, vai ter que ser uma postura muito agressiva e não existe benesse nenhuma para a classe trabalhadora. Quer dizer, tudo que existe hoje foram conquistas onde morreu gente, né? 1º de maio, eu sempre soube que 1º de maio era dia do trabalhador. Eu sempre soube isso. Agora já não é mais dia do trabalhador. É dia do trabalho. Entendeu? Se comemora dia do trabalho. Onde você vê escrito, fala dia do trabalho. Não é dia do trabalhador. 1º de maio, que eu conhecia, se comemorava o dia do trabalhador e tal. Né? Tinha aquela festa voltada para o trabalhador. E agora, onde você lê, só se fala que é o dia do trabalho. Então, eu faço uma leitura diferente e eu acredito piamente que o nosso país já mudou. As empresas que... Rapaz, eu comecei com uma senhora, dona de um hotel, e ela falou que até no hotel, as empresas que estavam lá terceirizadas, contratadas, até no hotel, para hospedagem, pediram aditivo. Fez com que... Queria que a mulher... incluísse cláusula para aditivar o contrato deles. Porra, até na pousada, cara, até no hotel. Quer dizer, então, eles ficaram tão acostumados com a pouca vergonha, tão acostumados com a roubalheira, que o aditivo virou uma prática usual, costumeira, habitual e permanente, como fala nosso amigo Furtado. Furtado, depois vamos comentar sobre o nosso editorial, que foi a criação. Deputados e senadores criaram a frente parlamentar em defesa da Petrobras. E depois temos a pauta principal, que é o 1º de maio, e temos como destaque, um dos destaques, além desse do 4330, é a frente em defesa da Petrobras, que se reuniu com o presidente da empresa, tá certo? Mas o PL 4330, que vem do sistema capitalista, exatamente do sistema, que é muito contraditório, À toa que o Mabel, né, um empresário... Sandro Mabel. Então, qual é a ideia deles? E a presidência da República já se manifestou também, a presidente também já falou. Não tem como, e tem lá uma proposta do PSDB, olha como é que são as coisas. Tem uma proposta do PSDB, tirando dessa atividade fim, desse projeto de lei 4330, tirando as empresas estatais, economia mista, entendeu? Fundações e tal. Quer dizer, aí passa, se transforma em lei. Quer dizer, hoje, a grande luta, a grande barreira são exatamente os sindicatos mais fortes, né? De empresas estatais e tal, que estão peitando. Então eles falam o seguinte: vão comer pela beirada. Hoje nós tiramos essas empresas, tiramos Petrobras, tiramos Banco do Brasil, tiramos BNDES, tiramos tudo, passamos, vira lei, e daqui a mais um ano, os aditivos, né? A gente faz aí uma emenda parlamentar, faz uma PEC, se precisar, e aí empurra as estatais, entendeu? Eles vêm 10, 15 anos na nossa frente. Então, voltando aqui para o nosso companheiro Antônio do Reis Furtado. Olha só, Ivan, você fez um comentário aí que me chamou bastante atenção, né? Quando você fala que o governo é fraco, que aquele cidadão... Lula que falou. Que foi presidente aí durante 8 anos, diz que o governo é fraco, mas é o governo do partido dele, né? Essa é uma realidade. Independe de partido. Agora, uma outra coisa, como é que uma pessoa pode dizer que o governo é fraco quando esse próprio governo, na calada da noite, no dia 30 de dezembro, me faz publicar 2 medidas provisórias que tiram direito do trabalhador? Aí fica difícil você entender uma coisa dessa, né? Como é que eu posso acusar alguém que é fraco se esse alguém tira direito de um outro alguém? Dá para entender isso aí? É uma coisa extremamente complicada. E, como muito bem falou o companheiro Lucas, né, várias vezes sempre está falando isso aí, a
a PL 4330, ela é nefasta em todo sentido. Ela é nefasta em todo sentido. A gente sempre tem uma postura aqui que às vezes até as pessoas não entendem, né? A gente fala assim, nós somos terminantemente contra a terceirização, por vários e vários exemplos que nós já vimos, né? Inclusive o sindicato já intercedeu em várias e várias situações onde o direito do trabalhador foi suprimido, né? Então, é preciso que a gente entenda isso aí, que nós somos contra a terceirização, mas defendemos aqui o companheiro terceirizado. E essa defesa do companheiro terceirizado é quando a empresa o abandona, ele nos procura, mesmo às vezes não tendo uma relação nenhuma com o Sindipetro do Rio de Janeiro, né? E nós vamos lá e defendemos esse companheiro. Então, quando a gente tem essa postura de dizer, pode até parecer, né, dessa mesma comparação que ele está dizendo aqui, de governo fraco, pode aparecer, mas o cara está falando que é contra a terceirização, mas é a favor do companheiro terceirizado, aí fala, em função de estar defendendo o seu direito, né? Então, o seu direito, que eles, de todas as formas, e aí o Ivan sempre fala, que a gente usa aquela palavra, são irresponsáveis. E a gente sempre fala aqui, que nos prove com dados, não com conversa fiada, que a terceirização faz bem à empresa e o próprio companheiro terceirizado, companheiro Lucas. Queria dizer o seguinte, eu entendo em partes, pelo menos, o que o companheiro Ivan coloca. É óbvio que para você governar um país, você tem um congresso, você tem deputados eleitos, você tem senadores eleitos, e se a gente pegar essa conjuntura que a gente tem hoje no país, você tem uma bancada imensa que não tem compromisso com o povo. O cara tem compromisso com ele, com meia dúzia. Por exemplo, Eduardo Cunha coloca lá que é aquele lema, o povo merece respeito, né? É o lema dele de campanha. Aí eu pergunto que respeito que ele está dizendo. Qual o povo? O povo empresarial. Exatamente. Qual é o povo banqueiro, o povo industrial, né? Industrial. Então, esse é um grande povo, né? Então, a partir do momento que o PT faz a escolha de governar junto com essa elite, e ele fez essa escolha, governar junto com o PMDB e outros partidos, se fragiliza, sim, de aplicar o que o partido tinha por ideias e tudo mais, mas é bom dizer o seguinte, ele fez uma escolha, e a partir do momento que ele fez essa escolha, ele tem preços a pagar, né? Então, com certeza. Se hoje a gente está sendo atacado em relação à PL 4330, é uma parte base aliada do governo que está fazendo esse ataque. E qual foi a reação do executivo em relação a isso? Nada. A presidente Dilma não se comprometeu até agora que vai vetar a PL 4330, ela fez alguns questionamentos, mas falou que terceirizar não necessariamente é precarizar. Eu aconselharia a nossa presidenta a se informar um pouco mais nesse sentido. Agora, também não dá para dizer que tudo do governo é ruim, como tudo na vida tem algumas coisas que são positivas, mas eu acho que é importante ficar claro em relação a isso. O PT fez uma escolha e foi governar, por exemplo, com o PMDB, e paga o preço disso, né? Tem esse debate que é importante. Só uma partezinha, o Lula falou também, quando ele era presidente ainda, ele falou o seguinte, nem Deus governa o Brasil sem o PMDB. A realidade hoje mais ou menos é essa mesmo, né? Então, dessa parte eu queria só fazer esse comentário, né? Mas aí não dá para passar a mão na cabeça. Fez uma escolha, vai pagar o preço da escolha. Mas eu considero sim que o governo do PT é muito melhor do que o governo, por exemplo, do PSDB, que levou o país à ruína. Hoje tem BRICS, tem várias outras questões. Mas isso não apaga a PL 664 e 665, que atacou diretamente a classe trabalhadora no momento em que um governo que foi eleito em massa pela classe trabalhadora tem que cortar em algum lugar porque o orçamento apertou, corta na carne da classe trabalhadora. E aí a gente tem que bater forte nesse governo. Tem que bater forte. Porque se é para cortar na minha carne, não me serve. Se não me serve, se vai cair ou não, não sou eu que vou vetar o cair. Não, eu quero que fique. Então, mas só uma outra parte, companheiro Lucas, uma outra parte. No momento que eles falam que tem crise, no momento que eles falam que tem que fazer um ajuste fiscal, no momento que eles falam que tem que haver uma redução do custo Brasil, o presidente Eduardo Cunha tentou submeter lá no Congresso para aprovação pagamento de passagem para cachorro, cadela, esposa, papagaio. Não passou porque
a internet gritou, todo mundo gritou, não passou. Uma grita Verdade. geral. Aí veio o FPM, Fundo de Participação do Município, que era de 200 e poucos milhões, eu comentei aqui. Vai passar. E o Paulo Moreira falou, não passa, porque tem que ter várias. Tá indo para quase 800 milhões, cara. De 200 e pouco, agora, no momento que eles dizem que tem crise, de 200 passar para quase 800. Mas aí só, Quer dizer, então, a crise é somente para a classe trabalhadora. Mas aí só fechando o raciocínio do que eu entendo em relação a esse governo, eu acho que esse governo tem espaços ainda assim para a classe trabalhadora ser beneficiada. Mas a única maneira da gente conseguir qualquer avanço nesse governo, em outros também poderia ter, mas nesse eu acho que tem mais espaço, é com a classe trabalhadora estando organizada, estando unida. E eu acho que esse 1º de maio, por exemplo, pode ser um sinal disso. Nós já nos unimos contra a PL 4330, estamos unidos agora fazendo o 1º de maio conjunto. Quer dizer, se a gente tomar as ruas, tomar as mídias sociais, isso é importante também, porque a grande mídia não está na nossa mão, em algum lugar a gente tem que divulgar nossas ideias. Eu acho que a gente tem como sim pressionar esse governo e pressionar esse Congresso também para que recue. Por exemplo, eu estava discutindo com alguns companheiros, quando é que a gente vai puxar o Fora Eduardo Cunha? Eduardo Cunha tem um monte de escândalo, pô. Né? Então vamos cobrar um Fora Eduardo Cunha, porque ele não representa o povo brasileiro, ele não pode ser presidente do Congresso. É isso. Por que o dia 1º de maio, esse 1º de maio, não pode se transformar no primeiro dia das OLTs? Bom debate. Queria só aproveitar e falar desse 1º de maio. Eu fiquei bastante empolgado para saber a quantidade de organizações importantes que estão nela. Rapidinho lendo aqui: a CUT-RJ, CTB, CSP com Lutas, Intersindical, Unidade Classista, SSB, MST, MTST, FISH, CMT, UNE, UEE, ANEL, FAFERJ, FAMERJ, PT, PCdoB, PSOL, PCB, PSTU, PSB, PCR, Sindipetra RJ, Andes e a FNP. Quer dizer, estamos com uma representação imensa aí para o dia 1º de maio, lembrando, 15 horas nos Arcos da Lapa. Perfeito. Então, antes de voltarmos novamente para o tempo 1º de maio, Furtado, eu queria destacar, né, que 210 deputados e 42 senadores. Só para você ter uma curiosidade, Você sabe quantos parlamentares, deputados no caso, são necessários para se instaurar uma CPI? Você sabe quantos são? O mínimo? Eu acho que é 1/3, né? Qual o número? Sabe qual é o número de deputados? Sabe quantos são? Cabeça. 171 deputados. Não podia ser 172 ou 170, não podia ser? Por que tem que ser 171? Entendeu? Só uma curiosidade. Você tira cada informação. Não, pode vir. Então, olha só, rapaz. No dia, essa matéria saiu na Câmara Notícias, lá de Brasília, que eu recebo todo dia esse informativo, né? Então, em 25 de maio de 25 de março de 2015, então, às 15 horas e 9 minutos, saiu essa matéria que os deputados e senadores criam frente parlamentar em defesa da Petrobras. Então foram 210 deputados e 42 senadores que criaram na quarta-feira, dia 24 de março, a frente parlamentar mista em defesa da Petrobras. E qual era o objetivo? O objetivo, segundo o coordenador da frente, deputado Davidson Magalhães, PCdoB da Bahia. Engraçado, Magalhães, PCdoB da Bahia, né? Olha só, mobilizar, vale tudo, meu irmão. É mobilizar a sociedade para a preservação do patrimônio e das atuais funções da empresa. A matéria é grande, mas eu acho que vale a pena nós fazermos um comentário, rapaz. Olha só, a história do Brasil, isso aqui eu quero fazer esse registro no ar, porque fica gravado e eu acho que isso é fundamental. Visão, leitura que eu faço. A história do Brasil ainda vai agradecer o Partido dos Trabalhadores por essa limpeza, por essa faxina que está ocorrendo dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro do Brasil, com desdobramento no Brasil, entendeu? Essa faxina, ela se fazia necessário há 514 anos, não é isso? 515 anos, que se fazia necessário essa faxina no Brasil, entendeu? E agora, com a Lava Jato,
essa faxina começou. E eu estou vivendo algumas situações com empresas, grandes empresas inclusive, e muitos empresários que estão saindo do Brasil com famílias, porque eles já enxergaram que o Brasil não é mais o mesmo e não voltará a ser o mesmo. Por quê? Ontem, conversando com o Agnelso, nas escadarias lá do Sindipetro RJ, ele estava falando dos setoriais, entendeu? Das câmaras setoriais. Rapaz, não existe outra solução. Eu não vejo outra solução que não seja você ter essas câmaras setoriais, entendeu? Acompanhar de tudo que for possível. Eu não estou falando nem de conselhos, não, porque os conselhos também se prostituíram. O conselho que foi previsto na Constituição de 88 é uma senhora solução. Conselhos populares, conselho a organizar a classe trabalhadora, a sociedade civil, para participar desses conselhos. Porque aí nós teríamos, quer dizer, o povo está instrumentalizado pela Constituição Federal. Aí nós teríamos como controlar tudo. Nós teríamos que ter acesso a tudo, entendeu? Então, não ficar na mão de parlamentar nenhum, não ficar na mão de ninguém, porque, para mim, o parlamento vira, depois da eleição, o que seria parlamento vira pralamento, né? Deixa de ser parlamentar para se tornar pralamentar. Na realidade, nós, depois das eleições, nós só lamentamos. É só lamento, entendeu? Então, isso é muito triste. E o deputado afirma também que, em função, 3 minutos, pelo amor de Deus, do desdobramento da Operação Lava Jato, que é a pura corrupção na empresa, estão sendo apresentadas propostas contrárias a esta orientação. Quer dizer, ele diz que tem gente que não quer Lava Jato nenhum, vão parar por aí, já lavou o que tinha que lavar, mas não, nós temos que ir juntos para limpar geral. Então essas matérias vão ficar na realidade disponíveis no site, né? Então vou correr aqui e falar o seguinte: essa própria frente de defesa da Petrobras, ela se reuniu com o presidente da empresa, né? E eu vi uma matéria na televisão, um sujeito metendo pau no presidente atual, o Aldemir Bedini, porque ele pediu desculpas por o que estava acontecendo na Petrobras. E a análise, a leitura que a imprensa fez foi que ele, ao pedir desculpa, ele estaria reestatizando a empresa, entendeu? Olha só, olha que ponto que nós estamos. Então, é um jogo, o jogo do poder está aí, posto à mesa, e nós temos que estar de olho vivo. Vai lá, Lucas, para poder ver se a gente... Bom, não vai dar tempo mesmo? Você não vai comentar? Não, tudo bem. Então eu gostaria só de agradecer a nossa participação aí, fechando em relação ao 1º de maio, bem rápido aqui. Lembrar que nossas principais itens que estamos debatendo, que é em defesa dos direitos, da democracia e do combate à corrupção, não ao PL 4330, a principal palavra de ordem da nossa mobilização. E lembrar que, além das falações das grandes lideranças, vão ter 16 apresentações artísticas, tem samba, tem forró, tem teatro, tem MPB. Então a gente vai fazer um momento também de entretenimento para a classe trabalhadora e dizer que é dia do trabalhador, não é dia do trabalho não. Se a gente cair nessa furada... Bom, obrigado, pessoal. É isso aí, companheiro. Uma coisa rápida aqui, você me faz lembrar algumas coisas. Dizer que, como você falou, que no futuro talvez venha agradecer. Eu me lembrei de uma frase extremamente significativa, eu acho que neste momento. O pessimista reclama do barulho quando a sorte lhe bate à porta, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Outra coisa, companheiro Bernardo, amanhã o grande Bernardo, nosso grande companheiro, mandar um abraço para o companheiro Bernardo. Nosso ouvinte master. Amanhã, como é habitual e permanente, estaremos lá na porta da refinaria e a gente espera que você participe para conversar com referência ao telefone que você passou. Companheiro Ivan. É importante falar do grande Bernardo, porque o Bernardo é uma pessoa especial, né? Está sofrendo o ponto de Abamaçô, problema de saúde, e não deixa de comparecer e demonstrando que é resistente e está na resistência, não é verdade? Então, companheirada, nós desejamos aí, apesar dos pesares, que o nosso programa 151, que esse programa 151, que é o programa das boas ideias, 151 é boas ideias, né? Verdade? E hoje, então, 28 de abril de 2015,
Esse foi o nosso 14º programa do ano e contamos com a sua audiência, companheirada, na próxima semana, na próxima terça-feira, tá bom? Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está